Meus queridos amigos e amigas, chegou agora novamente a debate, ou chegou agora a debate no Congresso Nacional, a questão em torno da reforma política. Este poderia ser um momento de levar à sociedade, e através dela aos políticos, os que detêm o poder de mudar, levar a sociedade a refletir sobre uma reforma que efetivamente transforme o país, enquanto nação politicamente organizada, dando origem a uma verdadeira mudança, onde a participação, a solidariedade, através da desconcentração do poder, se torne efetiva e se eliminem as verdadeiras causas que levam a distorções e se eliminem essas causas que levam também à desarmonia entre os poderes, à corrupção das instituições e dos processos políticos que estarrecidos estamos vendo, estamos assistindo. Isso significa que a reforma política deve ir muito além de uma lei sobre reforma partidária ou sobre reforma eleitoral, que não mudam a essência, a origem dessas distorções, que está na concentração do poder, que, como toda concentração, e eu volto a insistir, afasta e exclui as pessoas e as instituições. Esta oportunidade não pode ser transformada numa nova peça de demagogia que promete mudar, mas que nada vai mudar. Ou melhor, segue o velho refrão: muda alguma coisa para que tudo fique como está. É preciso que os brasileiros, os que põem o país acima de suas ideologias, de seus partidos ou de suas paixões, os jornalistas, os intelectuais, as universidades, as igrejas, e você, minha amiga, meu caro amigo, e eu também, né? Não se deixem iludir e na ilusão lutem por alguma causa que lhe prometem, mas que por não ter consistência não vai levar a coisa nenhuma, não vai transformar, a não ser numa nova enganação, e resulte para você, para o Brasil, para os brasileiros, em mais uma frustração, que se venha a somar a tantas frustrações que estão impondo ao Brasil. Não, meu querido, minha querida, a questão da reforma política tem que ir muito além do financiamento público ou empresarial das campanhas políticas, do controle ou da liberdade de criação de partidos, da eleição proporcional ou majoritária. Se o financiamento público das campanhas fosse uma solução, os partidos políticos, que também são financiados em boas parcelas com recursos públicos, com os nossos recursos, seriam partidos dignos, partidos exemplares que nós teríamos, e não o que vemos aí. A reforma política séria deveria ir ainda muito além da coincidência ou não dos mandatos. Iria muito além do voto distrital, da cédula tradicional ou eletrônica, que é, em resumo, o que se está debatendo. Pode uma reforma política, e deve até abranger isto tudo, mas se ficar só nisto, preparemo-nos para uma nova frustração. Tudo vai ficar como está. Quando em 2013 a população foi às ruas manifestando sua inconformidade com um conjunto não bem definido de processos que vinham acontecendo no país, a sociedade foi anestesiada com a promessa de 5 ou 6 medidas que iriam responder às suas reivindicações. O tempo passou, a população anestesiada aquietou-se, voltou para casa, e tudo continuou como antes.
a corrupção como carro-chefe. Meu querido, minha querida, você lembra quais foram essas promessas? Ou quais as modificações acontecidas em função das promessas? Quais as que aconteceram e não aconteceram desde aquelas manifestações? Mas certamente, o meu querido amigo ou minha amiga, lembra da reforma política. Uma das promessas que é levantada sempre que caem os índices de aprovação do governo, do Congresso, ou dos tribunais, ou dos políticos. Não pode ser esta, não deveria esta permitir que se transforme a reforma política apenas nisto. Essa proposta que o executivo ou os legislativos, que eu, como disse, não passa de uma reforma eleitoral ou partidária, quando a grande questão política no Brasil diz respeito à própria organização política do país. Ou a organização política do país não tem a ver com a reforma política, só tem a ver os partidos, as eleições. Embora a própria Constituição abrigue essas questões referentes aos partidos e aos processos eleitorais num único capítulo ou título, esse mesmo capítulo da organização da política social, da organização política e social do país, abriga igualmente a organização nacional. Mas os responsáveis pela mudança dessa ordem ou não sabem, ou sabendo, fecham os olhos para tudo o que não interessa mudar. Mas onde estão as universidades, as igrejas, os intelectuais, os comunicadores das redes sociais, dos jornais, das rádios ou das TV? Quero afirmar com segurança que nada mudará no país em sua realidade política, sejam as distorções partidárias e eleitorais, seja a corrupção que nos arrasa, nos destrói e nos envergonha, e da qual partidos e processos eleitorais são meros instrumentos, enquanto a ordem política continuar concentrando o poder imperial no governo federal, transformados os estados, os municípios e as instituições em pedintes de chapéu na mão, diante da corte, constituída hoje esta corte por 39 áulicos, os ministérios, e seus suportes, ao redor do trono imperial. Assim, a República Federativa do Brasil, a que se refere a Constituição, que seria constituída pela união dos estados e dos municípios, é união coisa nenhuma, mas se transforma em um império a dominar províncias, ou talvez devesse dizer a dominar satrapias, como no Império Persa e em outros impérios da Antiguidade. Também acontece em algumas ditaduras atuais. Quero afirmar com segurança que nada mudará no país, enquanto o poder federal continuar concentrado nas mãos do Executivo, que tem as suas armas e as usa com competência para submeter o Legislativo e o Judiciário. Constituem armas dessa concentração do poder nas mãos do Executivo, desequilibrando a harmonia constitucional que deveria existir entre os poderes e favorecendo a corrupção política e também outras formas de corrupção, especialmente a competência atribuída ao governo de arrecadar impostos, diretos e indiretos, e devolvendo depois aos estados e municípios, depois de uma longa tramitação, devolvendo parcelas manipuladas, em finas estratégias de conseguir, de angariar apoios, favorecer partidários e companheiros e castigar adversários políticos e opositores em geral. Por que não se descentraliza? Quero referir ainda como parte da concentração do poder no Executivo
a ausência do Senado de cumprir seu papel de representante dos estados que formam a federação e, portanto, origem do poder federal que a ele deveria submeter-se, e não o contrário, transformando-se praticamente o Senado em simples réplica ou duplicação das funções da Câmara dos Deputados, representante do povo este. Confusão que permite contestar sua legitimidade, até sua existência, como tem acontecido e vai acontecer cada vez mais, se a reforma política não eliminar mais essa distorção. Quero referir agora, como parte da concentração do poder no executivo, que lhe permite controlar o legislativo, a validade apenas relativa da lei que fixa o orçamento federal, que permite ao executivo usá-lo como mais um instrumento de ajustes e de apoios, ou de corrupção política, obedecê-lo ao orçamento quando interessa e descumpri-lo de acordo com as circunstâncias, sem que nada aconteça, como provam os fatos muito recentes. Quero referir, enfim, a arma de que dispõe o Executivo e a usa para impor o controle sobre o Judiciário. Refiro-me à competência atribuída ao Executivo de nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal, que, pela natureza do processo judiciário, anula na Corte Maior, na raiz, sua autonomia, malgrado possíveis resistências individuais. Ora, minha gente, mas a questão não é pessoal, a questão é institucional. Desdobrando-se essa queda da autonomia em cascata e em outras formas de interferência ou controle por todo o corpo jurídico do país. Fatos recentes e seu provável desdobramento da futura composição do Supremo o comprovam. Abordadas essas questões e outras de igual natureza e dimensão, tem sentido e devem sim ser objeto da reforma política, também a reforma partidária e a reforma eleitoral. Mas as distorções essenciais, se elas forem ignoradas ou não forem pautadas para o debate e eliminadas da organização política nacional, de modo que a reforma política atinja na raiz esse mal, estou certo de que a reforma não atingirá os objetivos que a nação, a população brasileira espera, embora possa satisfazer setores que se interessam que a coisa mude, mas que a mudança ajude a que tudo fique mais ou menos como está. Para o povo brasileiro, será mais uma frustração, que se somará a tantas outras que já o levaram às ruas, ou que é lamentável, o fizeram desanimar. Perdida a esperança e aliando-se perigosamente dos processos, como tenho receio que esteja já acontecendo neste momento grave, porque passa o nosso país. Processo especialmente ligados à ordem política, dos quais poderíamos ser promotores, mas dos quais poderemos também optar por sermos apenas espectadores alienados e, em consequência, apenas vítimas. Não perfilem entre esses, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Não descreiam do Brasil. Um abraço. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in their role. Solidariedade, solidarity, la solidarité.
da necessidade.